Bom, gente, como marca como marca o mês de março, mês de abril, as nossas cooperativas, as nossas entidades realizam as suas assembleias também, sempre regularmente nesse período do ano. Essa semana entrevistaremos o presidente do Sicredi, que está com as assembleias também, presidente da Sertel, presidente da cooperativa Languiru, e hoje a gente começa a nossa rodada com a presidente do STR de Teutônia, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia, com extensão de base em Westfália. Aliane Brackmann, presidente, bom dia, tudo bem, presidente? Bom dia, Vinícius, bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação começar a segunda-feira aqui junto com vocês, junto com os nossos ouvintes, agricultores, enfim, porque temos uma semana de, como você já falou, de muitas assembleias, né? A nossa, que é do sindicato, e praticamente de todas as nossas cooperativas locais aqui. Exatamente. Bom, presidente, o que será a pauta? A assembleia do STR agora quarta-feira, né, presidente? Isso, essa quarta-feira, dessa vez será no Fluminense, na Westfália. Então, porque nós fizemos sempre uma aqui e outra lá. Então, nós vamos ter condução, já para não esquecer, né, como de costume. E todos estão convidados e convocados para participar, exercer seu direito e dever como associados dessa nossa Assembleia de Prestação de Contas, né? Então, claro, como pauta principal é o relatório ao balanço financeiro 2016, que nós temos que colocar em votação. E já posso dizer que todos os setores, nós temos dentro do sindicato vários setores, que é o AFINS, que é o escritório que envolve toda a parte representativa, administrativa, e temos também os 3 comércios, né? E esse ano nós vamos apresentar por setores os resultados finais e também, claro, parciais, depois de toda a entidade é um só, né? Mas nós vamos então apresentar o relatório financeiro aos nossos associados, o balanço geral 2016, e colocá-lo em votação, é claro. E também, claro, fazer uma retrospectiva de 2016, mesmo nós já estando novamente em março, mas também das atividades que nós realizamos durante esse exercício, porque foi um ano bastante turbulento, né? Muita coisa se viveu e isso refletiu também no movimento sindical, né? Toda essa questão, conjuntura política, econômica, também se reflete para nós, entidades. Eu ia justamente lhe fazer essa pergunta, né? Qual é a primeira avaliação junto aos agricultores, né, presidente? Tenho certeza que a visão, tanto dos agricultores quanto a do sindicato, se inserem numa mesma direção, mas nesse corpo a corpo com os agricultores que a senhora tem como presidente, que a senhora tem como produtora, como agricultora também, que avaliação que deu para fazer? Sim, sem falar muito em números, no primeiro momento será apresentado esses números lá na Assembleia. Em Assembleia. Sim, nós somos, você já falou hoje de manhã cedo, né, nós representamos hoje quase 24% da receita do município de Teutônia e 55% da receita de Westfália. Então isso nos dá muita responsabilidade, muito comprometimento, e a nossa entidade saiu, e como também os nossos agricultores, saíram de um ano turbulento, né? Nós vivemos muita coisa que em outros anos, inclusive, um impeachment de governo, né? Então isso refletiu em novos ministros, em queda de ministérios, nos quais a gente se segurava, que é o MDA, mas nós não podemos dizer que nós não tivemos avanços, né, em 2016, em relação às parcerias, em relação a programas que a gente conseguiu manter, em relação ao Plano Safra, que foi lançado já em abril do ano passado, mas claro, com um juro que não viabiliza toda e qualquer atividade, mas nós tivemos alguns retornos na questão da saúde, alguma retomada, né? Então nós podemos dizer, a nossa entidade também, ela fluiu com toda a crise econômica que se alastrou, né? Mas nós podemos dizer que fechamos bem o ano, porque o nosso agricultor não parou de investir, de empreender, e ele é persistente. Então o nosso ramo comercial, ele continuou andando normalmente, né? Mas em termos de conquistas, nós paramos na questão do crédito fundiário, da habitação rural. Então nós não tivemos, e ainda tivemos para o final do ano, como presente de Natal,
a ameaça, então, da PEC 287, que nós estamos tratando hoje, que é a incerteza em relação à Previdência ou até ameaça em relação aos direitos previdenciários. Em relação a esse assunto especificamente da PEC, outros assuntos também serão abordados na Assembleia? Com certeza, nós temos muita informação, inclusive alguma flexibilização já está se notando em relação à PEC. Eu acho que se deve à nossa mobilização, às nossas audiências provocadas, ao nosso debate em favor da classe trabalhadora, não só rural, mas também urbana. Então, nós hoje já temos uma CPI aberta, homologada, protocolada, né, do senador Paim, que questiona o déficit da Previdência que o governo tanto acentua. E nós sabemos que isso não é verídico, isso não é verdade. Então, nós já temos essa CPI em andamento, alguns setores já caíram fora das normas da PEC, ou seja, o presidente deu uma rasteira nos governadores, eles que vão definir o funcionalismo público estadual, o municipal também. Então, hoje trata-se apenas dos trabalhadores urbanos e rurais que trabalham na atividade rural, ou em fábricas, ou em indústria e comércio, que vão ser atingidos. E todos os trabalhadores, enfim. Então, nós tivemos alguns sinais já, e queremos ter outras. Só para dizer que entraram quase 100 emendas, né? Mas essas emendas agora vão ser costuradas, né? Vamos ver o que... Negociadas também, negociadas, né? Isto. E várias emendas são que nos rurais não se mexa, né? Mas então agora nós vamos acompanhar e estarmos muito atentos. Estamos em Brasília, semanalmente um grupo está lá acompanhando ainda nos gabinetes, nas plenárias, nas discussões, a evolução do debate a partir de agora, porque a votação é para acontecer em maio. Exatamente, essa votação que é para acontecer já dentro aí de 2 meses. Presidente, a senhora falava antes da Assembleia do STR, que é quarta-feira, falava em ônibus. Passe o serviço que vai acontecer, onde procurar, onde as pessoas podem buscar mais informações do ônibus. Sim, que sai, o roteiro, ou dos ônibus, isso. o roteiro, né? O roteiro está sendo divulgado, então, como de costume, o nosso pessoal já sabe, saem 5 conduções, né, tupiques, vans e ônibus, que vão levar, então, os associados, e muitos vêm por conta também, porque é Westfália, então todas as localidades são próximas, e nós vamos estar iniciando a nossa assembleia às 13h30, né? Vamos ter pessoas convidadas, locais, regionais, né? A nossa coordenação também estará presente, o Luciano Carminati, e nós vamos realizar essa assembleia, sim, inclusive falar da conjuntura, aquilo que a gente viveu, né, no 12º Congresso em Brasília, né? Muita novidade nós temos em relação a isso, mas principalmente para avaliar a nossa entidade, né? Não só em números, financeiramente, mas também das atividades que essa entidade realiza, onde nós podemos avançar, corrigir e não desistir diante dos desafios que nós temos hoje pela frente, que são principalmente a questão trabalhista, a questão previdenciária, que querem meter muitas reformas, e nós questionamos hoje, quando a gente passa uma semana em Brasília, lá a gente viveu muitos momentos, inclusive de estudo, de reflexão sobre a conjuntura, e a gente saiu de Brasília realmente questionando, num país tão rico, tão diversificado, tão diferente de uma região de outra, mas culturalmente isso enriquece muito, né? Um país tão rico em terras, em florestas, em águas, em minérios, precisa sofrer reformas para prejudicar um trabalhador ou a trabalhadora, simplesmente porque é um governo que se curva ao sistema financeiro, que hoje inclusive 45% de todas as nossas riquezas vão para grandes banqueiros, para grandes grupos que se dizem que são donos, que são credores da dívida do Brasil. Então a gente questiona muito, e inclusive o movimento sindical, Vinícius, integrou na sua pauta, que hoje é levantar as bandeiras, que são as reformas e a manutenção dos nossos direitos, uma auditoria da dívida nossa, que dizem que é do Brasil. Afinal, quem fez essa dívida e quanto é e quando essa dívida foi contraída. Então, nós vamos mover, não sei se nós começamos nos municípios, nas regiões, uma auditoria. O povo brasileiro, inclusive, hoje consegue votar pela internet, né, que ela quer isto, que ela quer uma auditoria. Outros países já fizeram isso deu bons resultados, e o governo hoje, os últimos governos estão se curvando, estão se, vamos dizer assim,
curvando mesmo e dizendo amém ao sistema financeiro que hoje engole, e esse ano já está orçado 50% da receita da União para colocar dentro dessa dívida. Presidente, os sindicatos, tanto os rurais como comerciários, que a gente leu aqui, também está indo em Brasília, para ir a Brasília, sindicatos, outros, enfim, de outros segmentos, aproveitando a sua presença aqui, a gente dando uma fugidinha do assunto que é a Assembleia. O movimento sindical, ele é contra reformas, ou ele é contra o modo que está sendo, com pouca discussão, com pouca clareza? Porque reformas, num determinado momento, elas têm que ser feitas, né, presidente? Com certeza. A gente começou a discutir reformas em 2015, né? Mas a gente está acostumado a discutir reformas ou questões de políticas públicas via sindicatos, via centrais sindicais, via população, via sociedade. E esse diálogo não aconteceu. Simplesmente Marcelo Caetano, que hoje é o secretário da Previdência Social, porque o Ministério já não existe mais, junto com a equipe econômica, montou um projeto, a PEC 287, lançou para o Congresso. Isso não foi discutido em nenhum momento. Então aqui a gente não diz que é contrário a reformas, mas reformas que prejudicam, nesse momento delicado, o trabalhador, os trabalhadores. Então nós não estamos fechados para discussão de reformas. Tanto é que em 2015 saiu uma lei já que a pensão não é mais vitalícia. E ela foi discutida, ela foi analisada. Só a partir dos 46 anos, uma pessoa recebe, em caso de óbito do cônjuge, uma pensão vitalícia. Então, isso foi discutido, a maioria da Câmara aprovou, e isso está se levando em conta pela longevidade, pela história da Previdência. O que nós não aceitamos é uma Previdência, uma reforma de cima para baixo, sem discutir com o trabalhador. Isso não aconteceu, né? Hoje nós temos sendo alegado que é déficit, que é por causa da longevidade, déficit, e a gente sabe, porque os temas se interagem. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária e a mobilização em favor da auditoria da dívida, elas interagem. Se ele quer cortar 5% da Previdência, de 24 para 19 esse ano, ele quer julgar dentro da dívida. E isso nós não concordamos, porque hoje, inclusive, grandes bancos são os que mais sonegam INSS. Então, se existe, hoje a discussão é qual é o futuro da Previdência? Evitar a sonegação e a desoneração. Então, hoje muitas empresas estão desoneradas, inclusive o grande agronegócio, né? Ele não contribui o Fundo Rural, ele entra com uma liminar, né? E a sonegação. Então, às vezes, o próprio Fundo Rural nosso não chega lá. Então, combatendo a sonegação e a desoneração, a Previdência não vai ter problemas para os próximos anos. E evitando, e não criando uma DRU, como ele criou no ano passado, em agosto do ano passado, o presidente Temer, que dá para tirar 30% do bolo da tua arrecadação para a Previdência, da minha e de todos os trabalhadores. O Temer hoje, a equipe econômica consegue tirar 30% e jogar para grandes banqueiros, para caso que seriam os credores da dívida. Então, não dá para mais conversar reforma trabalhista, que também é tirar direito dos trabalhadores, né, castigar-lhes mais ainda, direitos previdenciários, sem falar da dívida do nosso país. É um assunto para ser discutido, né? Eu acho que isso tem que ser feito, né? Discutido a exaustão, para a gente ter uma definição. Não vai ser unânime jamais, mas que ela seja o mais clara possível. Pelo menos é isso que eu vejo como uma forma mais contundente e mais importante, né, presidente? Que os números sejam claros, para que a gente não corra o risco de daqui a 5 anos estarmos em outra reforma trabalhista e previdenciária. E também, se me permite dizer, que tem que começar por outros salários. Por outros salários hoje, que hoje nós sabemos quem são, né? Que são os nossos políticos, que é uma sobrecarga de gastos em relação a outros países. Não é só o salário, mas todos os abonos e, enfim, incentivos que eles têm, né? Então nós temos que pensar aonde que está o problema hoje da divisão dos recursos do nosso país. Será que um político, e eu não digo o político hoje recebe, é um custo inaceitável para o povo brasileiro, o que hoje um político ou certos setores, né, não quero aqui tirar o executivo, o judiciário, recebem em relação a um trabalhador. Muito bem, presidente, esse foi um dos temas, né, para nós fecharmos aqui, um dos temas que a senhora esteve também em Brasília
Foi um congresso, presidente? Sim, foi um congresso foi o 12º. Semana passada, né? Isso, toda semana nós estivemos participando do 12º congresso da CONTAG, que definiu algumas diretrizes em termos de representatividade futura do nosso agricultor, porque hoje nós temos já aquele agricultor que exerce uma atividade paralela, nós temos hoje um enquadramento em cima de módulos, de terra, de área de terra, então essa discussão é muito ampla e a gente nem chegou a um acordo, vai se continuar na plenária ano que vem, porque nós somos muito diferentes do sul, do sudeste, do nordeste e do norte, e é uma discussão muito boa que nós temos em termos de, que nós vamos avançar em termos de representatividade. Mas paralelo a esse congresso, nós também tivemos audiências, claro, inclusive com Marcelo Caetano, o secretário da Previdência, quando ele não tinha nem noção o que é um segurado especial, um agricultor, e pessoas dessa natureza quer provocar uma reforma para nós. E também participamos, claro, Vinícius, da grande mobilização em Brasília, não só nós rurais, mas toda a sociedade, em frente ao Ministério, onde aconteceu numa quarta de manhã um grande ato de manifestação e nós, inclusive, pudemos estar juntos mostrando a nossa indignação. Mas voltando à nossa Assembleia, então, exatamente, que nós vamos trazer muita informação. Horários de ônibus, presidente? Horário de ônibus sairão às 12h30 das mais diversas localidades. E para nós estarmos 13h30, então, no local, podermos, assim, iniciar a nossa Assembleia. No final, nós vamos ter uma pequena confraternização também, nós merecemos também, mas principalmente nós queremos debater a linha de trabalho do nosso sindicato, mostrar, nós temos obrigação como sindicato, como presidente, como diretoria, a mostrar onde nós aplicamos o dinheiro e os resultados que os mesmos deram. Então, vamos apresentar um bom resultado, já posso dizer isso de antemão, apesar que o ano foi falado muito em crise, enfim, dificuldade, e todos os nossos setores deram superávit em relação aos nossos investimentos, nós vamos falar, mas isso nós vamos deixar tudo para a Assembleia. Todos convidados, mulheres, homens, aposentados e jovens, para a nossa Assembleia do dia 29, lá no Fluminense Westfália. Quarta-feira, a partir das 13 horas, então, dia 29 de março. É isso, presidente. Muito obrigado pela sua participação. Sim, muito Boa obrigado. Semana, sei que a senhora vai participar das outras assembleias Com também, certeza. né? Nós vamos ter 4 reuniões da cooperativa, Sicredi, Langiru, Sertel e ainda a COAF, que é da habitação em Porto Alegre. Então vamos ter uma semana de muitas assembleias, mas eu acho que é importante, o associado, eu sempre digo, tem que ser muito curioso e deve sair de uma assembleia com todas as suas perguntas respondidas. Essa é a verdadeira missão de uma boa assembleia se realizar. Boa semana a todos nós. Obrigada.